E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Vou contar uma coisa para vocês, de cara, que hoje é a nossa hashtag 39. Né? A partir de hoje a gente vai começar uma jornada incrível, porque a gente vai falar das contribuições dos trabalhadores. Então vai ser vários vídeos que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai passar por todos os tipos de trabalhadores. A gente já viu aqui, né? A gente está falando de quem? Dos segurados, não é isso? Contribuinte individual, trabalhador avulso, doméstico, segurado empregado e o segurado especial. Então é deles que a gente começa a tratar no dia de hoje. Vai chover alíquotas e a gente tem que dar bastante atenção, tá? Então, se vocês observarem, pessoal, esse assunto está centrado aqui no inciso 2, tá? A gente ainda está no 195, não acaba nunca, não é isso? É uma perturbação esse 195, porque ele também é um IPC para a gente. Então, olha só, no inciso 1 a gente já estudou, são as contribuições dos empregadores. Inciso 3 a gente já estudou, se eu não me engano é o concurso de prognóstico, ou é a receita do importador. Inciso 4 a mesma coisa, um é concurso de prognóstico, o outro é receita de importador de bens e serviços. O inciso 5 foi a novidade, a gente acabou de ver ela aqui no hashtag 37, se eu não me engano, foi isso, na hashtag 37, tá? As receitas lá de bens e serviços. Então, se você for ver, a gente estudou 1, 3, 4, 5. Falta quem? Falta o 2. Por que eu pulei e deixei ele por último? Porque aqui vai estar uma chuva de informações e aqui vai estar concentrada as maiores quantidades de questões de concurso. Então, esse, de fato, o inciso 1 e o inciso 2 são disparados mais importantes em termos de quantidade de questões. Tá? Tanto o inciso 1, receitas do empregador, quanto o inciso 2. Tá? Então hoje a gente vai dar uma pincelada nesse inciso 2, vai começar a entender as regras de pagamento e de recolhimento lá do INSS, e a partir da próxima hashtag a gente começa a tratar especificamente um por um. Tá? Então as regras de financiamento para o facultativo, para o especial, para o avulso, para o empregado, para o doméstico. Tá? Aí a gente arremata essa parte de contribuições. Eu falo que é a parte de baixo, né? A parte de cima é o quê? As empresas, clubes de futebol, importador, e a parte de baixo que é o chão de fábrica, o peão, a galera aqui é a massa de trabalhadores. Tá? Então vamos lá, vamos mais uma vez ler o 195 e vamos começar a trabalhar o inciso 2. Aqui tem informações importantes que a gente tem que guardar. Vamos lá, ó. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Inciso 2. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadorias e pensões concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. Então vamos começar a trabalhar esse dispositivo. Então vamos lá. Tá aqui ele, até aumentei ele de tamanho para a gente, tá? Então ele traz algumas novidades para a gente. A primeira delas está aqui, ó, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição. Isso foi inserido nesse dispositivo pela reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019. Então, a partir de 2019, a gente teve isso que se denominou de sistema progressivo de alíquotas. Tá? Então, como é que funcionava aqui antes? A pessoa recebia um valor, incidia uma alíquota sobre esse valor, tá? De acordo com a faixa salarial dela. Agora aqui não, a gente vai incidir várias alíquotas. Quando o valor é um pouco alto que a pessoa recebe, em cada faixa de valor vai incidir um tipo de alíquota específico. Tá? Aí você pode olhar, como assim cada faixa um tipo de alíquota? Eu vou gravar 3 vídeos só com isso daqui, tá? 3 vídeos só com exemplos, para que vocês guardem e entendam como funciona esse sistema progressivo de alíquotas. Então, por hora, qual é a informação que eu tenho que guardar? Depois da reforma da Previdência, emenda 103 de 2019, eu vou contribuir pelo sistema progressivo de alíquotas, tá? Por hora é isso. E aí ele continua. Aqui a segunda parte, essa ainda é mais importante que a primeira. Ó.
não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedida pelo regime geral de previdência. Tomar bastante cuidado com isso, tá? Aposentados e pensionistas não pagam contribuição do regime geral, e do regime próprio paga. Então, professor, quando eu passar no INSS, ou eu passar no TRF, no TRT e me aposentar, eu vou ter que pagar a contribuição? Sim, no regime próprio a contribuição existe. Então, o pagamento existe, tá? Então, é diferente do regime geral. Não me vai confundir isso em prova. No regime geral, aposentados e pensionistas não pagam contribuição. No regime próprio, pagam, tá? No regime próprio vai pagar. Tranquilo, pessoal? Não vamos confundir isso aqui. Então, ele trouxe aqui a novidade da emenda 103, o sistema progressivo de alíquotas. Isso aqui já tinha, tá? Isso aqui foi mantido ali para os trabalhadores. Peço que vocês tomem cuidado e tomem bastante atenção, tá? E para finalizar esse dispositivo, uma coisa que também vira e mexe é perguntada em prova. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Estamos lá no artigo 167 da Constituição. Então, veja, eu saí da lei do artigo 195 da Constituição e fui lá atrás, ó. São vedados. Vedados é proibido. Então, está proibido, ó. Utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, 1A e 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefício do regime geral da Previdência Social de que trata o artigo 201. O que é importante aqui, pessoal? Essas contribuições aqui, eu só posso usar elas, 195, 1A e 2, só podem ser utilizadas para pagar benefício previdenciário. Tranquilo? Só podem ser utilizadas para pagar benefício do regime geral. Tá? Qual é a grande sacada aqui, a grande diferença? Essas contribuições sociais, via de regras, elas são utilizadas para pagar para a Seguridade Social. Quando ela vai para a Seguridade Social, elas podem ser utilizadas em quê? Previdência, assistência e saúde. A gente já viu isso. Quem tem Seguridade Social tem o quê? Tem paz. Então essas contribuições elas podem ser aplicadas nas três áreas. As contribuições sociais como um todo. Mas essa daqui não. Essas elas estão vinculadas. Então ela não pode sair sendo aplicada em saúde, em assistência, em qualquer outra área. Elas necessariamente vão ser utilizadas para pagar benefício previdenciário. Quais são elas, pessoal? A 2 é essa daqui, ó. A 2 que ele está falando aqui, ó, são as contribuições dos trabalhadores. Então, contribuição do trabalhador, apenas benefício previdenciário. E a 1A, vocês lembram? A 1A, qual era? Vocês conseguem lembrar? Tem recordação? Vamos botar ela aqui, ó. Receita do empregador, da empresa e da entidade, a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salário. Folha de salário e demais rendimentos do trabalho pago ou creditado a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, folha de salário e contribuições do trabalhador, anota, isso aqui é IPC, hein? Isso aqui é importantíssimo, importante pra caramba. Bota um foguete assim, ó, subindo, um foguete, de tão importante que é. Tá? Contribuições da folha de salário do empregador e demais rendimentos pagos e do trabalhador só posso utilizar para pagar benefício previdenciário. Não posso utilizar para a Seguridade como um todo, para as outras áreas da Seguridade. Tranquilo, pessoal? Agora vamos começar a entender a incidência dessas contribuições do trabalhador. Então, em que área de incidência? Aqui a gente vai precisar entender dois conceitos importantes para a gente. Tá? É o conceito de teto previdenciário e piso previdenciário. Tá? O que o teto e o piso traz para a gente, pessoal? Então, nenhum benefício pode ser pago acima do teto, acima do valor estipulado como teto. E nenhum benefício vai poder ser pago abaixo do piso. A gente vai ver aqui que tem uma situação peculiar aqui, tá? Diferente aqui do teto, aqui a gente vai ter uma situação peculiar. Então, o piso é o valor mínimo ali que vai ser pago em relação ao benefício, tá? Então, vamos lá. Como que é definido esses valores de teto e de piso? Esses valores eles são atualizados todo ano no mês de janeiro, tá? Então, vou botar aqui para vocês os valores de 2025
E lá na frente, quando virar o ano, em janeiro de 2026, eu vou gravar uma aula atualizando esses valores aqui. Então, todo mês de janeiro é atualizado o valor do teto e o valor do piso previdenciário. Vamos dar uma olhada. A gente está falando aqui da portaria interministerial, MPS, número 6, de 10 de janeiro de 2025. Então, essa portaria vem e ela atualiza o piso e o teto do sistema. Tá? Então, vamos lá. O salário de benefício é o salário de contribuição, e o salário de benefício é o salário de contribuição a partir de 1º de janeiro de 2025, não poderão ser inferiores a R$ 1.518. É o piso. Estamos falando de quem aqui, pessoal? Do salário mínimo. Nem superiores a R$ 8.157,41. Estamos falando aqui do teto. O que a gente tem aqui com isso, pessoal? Que ninguém vai poder receber um benefício previdenciário inferior a R$ 1.518. A gente só tem que tomar cuidado aqui com o seguinte: se o benefício está substituindo a renda do trabalhador, ele não vai poder ser inferior a esse valor. Agora, se ele não substitui a renda do trabalhador, ele pode ser inferior. Tá? Então, quando a gente fala de piso, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Então, esse é o piso. Então, se eu vou pagar um benefício lá para a pessoa e ele vai esse benefício está substituindo o salário dela, não vai poder ser inferior a esse valor. Se não substitui, pode. A gente vai estudar isso, um dos benefícios é o salário família. A gente vai ver que o salário família ele não substitui o salário do trabalhador. Então não tem nenhum problema ele ser inferior a esse valor, porque o salário do trabalhador lá está garantido, o salário família ali, vamos dizer que é apenas mais um plus para ele. E esse é o valor máximo que o INSS vai pagar de benefício. Isso quer dizer que ninguém vai receber benefício acima desse valor. Aí você pode falar, professor, só isso? Só, considerando o salário de um servidor do INSS, de TRF, TRT, é bem inferior, tá? Então, essa regra é absoluta? Em nenhuma hipótese as pessoas vão receber acima desse valor? Não. Tem duas exceções. Essa regra, ela tem duas exceções. E quais são elas? Não vou falar. Não vou falar, hoje eu não vou falar. A gente vai estudar ela lá na frente, nas cenas dos próximos capítulos, tá? Então saiba, quando chegar lá na frente, chegar essa exceção, eu vou falar, lembra que eu falei que é uma exceção ao teto e tal? Essa aqui é uma exceção. Essa aqui é outra exceção. Hoje eu não vou falar porque eu não quero falar. Quero falar. Tá bom? Então, vamos guardar essa informação pra gente. Então, via de regra, ninguém vai receber benefício acima desse valor. Tem duas exceções. E quando o benefício estiver substituindo o salário do trabalhador, ele não vai poder ser inferior a esse valor. Tá bom assim? Então, vamos dar mais uma pincelada. A portaria traz mais uma informação aqui para ajudar a gente entender essa questão do piso. A partir de 1º de janeiro de 2025, não terão valores inferiores a R$ 1.518 os benefícios de... Então, ele já fala qual os benefícios que não podem ser inferior a esse valor. Prestação continuadas pagos pelo INSS, correspondentes à aposentadoria, todos os tipos de aposentadoria. A gente vai ver aqui, aposentadoria por idade, aposentadoria programada, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria especial, aposentadoria do trabalhador rural. Então, ele fala só aposentadorias, vão ser todas elas. Auxílio por incapacidade temporária, que antes de 2019 era chamado de auxílio-doença, ele mudou de nome, mas é a mesma coisa. E pensão por morte, tá? Considerado aí o valor global da pensão. A gente vai ver o que quer dizer isso também lá na frente. Então, esses são os benefícios que o pagamento não pode ser inferior a R$ 1.518. Tranquilo, pessoal? A gente vai ver lá que tem outras coisas, salário família, auxílio acidente, aí esses, como não substitui o salário do trabalhador, ele pode ser inferior. Tá bom? Então, como é que a gente define, a gente fecha essa parte aqui agora para você macetear no seu caderno? A gente pode dizer o quê? Que o teto é R$ 8.157,41 e o piso é R$ 1.518. A gente já viu que tem duas exceções aqui em cima e a gente já viu que quais são os benefícios que não vão poder ser inferior a esse valor. Aposentadorias, auxílio por incapacidade temporária e pensão por morte. O que vocês estão achando aí? O que vocês acharam? Gostaram? Então agora a gente começou a falar das contribuições do trabalhador. Então o que acontece aí? Se o trabalhador ele não pode receber acima desse valor
e esse é o piso mínimo de pagamento, a contribuição social dele vai ter, a contribuição previdenciária do trabalhador, ele vai ter que estar dentro desse universo aqui. Então a alíquota ela vai ter que estar dentro desse universo. Então ela vai incidir no mínimo em cima disso aqui, ou quando chegar a partir daqui ela não vai mais incidir, porque ele não vai ganhar acima desse valor. Então quando a partir do próximo vídeo, a gente vai começar a estudar as alíquotas aí de facultativo, especial, empregado, de todo mundo, as alíquotas elas vão incidir dentro desse universo. Por isso é tão importante para a gente. Tá bom? Gostaram? Foi tranquilo? Ficou alguma dúvida? Tá? Como eu sempre faço, pessoal, não se esqueçam, por favor, me ajudem. Curte, compartilhe, se inscreva no canal e vá acompanhando aí que já já a gente vai agora começar a falar das contribuições propriamente ditas ali de cada figurinha que a gente já estudou e já conhece. Facultativo, empregado, doméstico e todos os outros, tá bom? Até o próximo vídeo.